15 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 51 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar muita coisa. Vamos falar muito sobre os desenvolvimentos dos drones, mas também vamos abordar um grande pacote que os anglo-saxões querem entregar à Ucrânia. E isso ainda em tempo recorde, falarei mais sobre isso depois. Vamos falar sobre ataques que veremos. Também falaremos sobre ganhos territoriais russos e, como sempre, sobre muito mais. O relatório, como sempre, está muito bem filmado em pouco tempo. Vamos conferir primeiro. Na região de Kherson, atualmente, observa-se uma clara ampliação do alcance operacional dos drones FPV ucranianos. Segundo relatos, eles agora aparecem regularmente a distâncias de cerca de 60 a 65 quilômetros atrás da linha de frente. 60 a 65 quilômetros para um drone FPV. Isso é inacreditável. Lembre-se dos primeiros anos dos drones. Isso não faz tanto tempo assim. Estamos falando de um período de talvez 3 anos. Naquela época, 20 quilômetros já era extremo. E todos ficaram impressionados com o fato de conseguirem fazer um drone pequeno e barato, incluindo uma carga explosiva, voar tão longe. Depois vieram os drones de fibra óptica e a marca dos 40 quilômetros foi superada. Em seguida, 50 e depois 60 quilômetros. E até alvos bem além dos 60 quilômetros já foram atingidos. No entanto, esses foram casos isolados e não a regra. A gente falou que uma vez um drone conseguiu isso e não que vários drones fazem isso regularmente. Agora isso não é mais um caso isolado, mas algo perceptível que se estabeleceu nos últimos 1 mês e meio a 2 meses. Assim, o campo de atuação desses sistemas se desloca bem para trás. Áreas que até agora eram consideradas relativamente seguras, como para logística, deslocamento ou preparação, estão cada vez mais ao alcance de simples drones FPV. Para os russos, isso exige ajustar procedimentos na retaguarda, como movimentação, abastecimento e áreas de reunião. Ou seja, não é mais possível organizar essas atividades facilmente fora da zona de combate, porque essa zona, na prática, ficou maior. Mas isso também é problemático para o lado ucraniano, pois os drones russos muitas vezes estão no mesmo nível. E se ainda não estiverem, geralmente não demora muito para que eles alcancem. Isso significa que para os ucranianos, em breve, se não nas próximas semanas, o mesmo problema vai se aplicar. Aqui vemos, por exemplo, soldados ucranianos sendo atacados por um drone russo. Eles percebem o drone a tempo, saem do veículo, se colocam em segurança e sobrevivem a tudo isso porque o drone se chocou contra o carro e não explodiu. Eles tiveram muita sorte porque, como se pode ver, foram lentos demais. Se esse drone tivesse explodido, eu vejo poucas chances para o cinegrafista. Apesar dos frequentes sucessos dos drones ucranianos, lembro que os pilotos de drones russos certamente não ficarão parados. Eles atacam posições ucranianas todos os dias, assim como os ucranianos também fazem. A questão é só quem é mais rápido e acerta com mais precisão. E de qual lado os drones acabam explodindo no alvo no fim. Mas, caso eles explodam, é preciso ter uma proteção adequada. Paredes blindadas, reforço extra, sensores, bloqueadores e contramedidas ajudam muito, também vemos isso aqui. Aqui, um paraquedista ucraniano é atingido por um drone e sobrevive graças à excelente blindagem. Bombardeiros russos atacaram a barragem de Pechene, na região de Kharkiv, com bombas aéreas. O ataque aconteceu justamente em um momento em que o nível da água já estava elevado. Segundo Oleh Syniehubov, trata-se de um dos maiores reservatórios de água da região e, portanto, um alvo crítico de infraestrutura. O momento é decisivo. Com o nível da água alto, a pressão na estrutura aumenta. O impacto pode ter consequências muito maiores que o normal, principalmente para a estrutura, podendo até causar o rompimento da barragem. Com impactos para áreas a jusante. Um ataque nessas circunstâncias mostra que não só a instalação, mas também seus potenciais danos subsequentes foram levados em conta. A barragem já foi alvo de ataques várias vezes, o que pode ser visto claramente aqui. Podemos ver aqui alguns impactos de ataques anteriores. Até agora, eles não conseguiram atingir, mas chegaram perto, mostrando que essa infraestrutura segue sendo pressionada deliberadamente. O correspondente de guerra russo, Yuri Kotelnok, relata a destruição de um batalhão de tanques da 110ª Brigada.
Segundo ele, as tripulações de tanques já não estão sendo usadas principalmente em suas funções originais, mas sim como tropas de assalto, ou seja, na prática, como infantaria. Isso ocorreria devido à falta aguda de infantaria pronta para combate. As consequências são grandes perdas, poucas chances de sobrevivência e desgaste progressivo da unidade. Isso tem 3 implicações claras. Primeiro, indica que a Rússia está tendo cada vez mais dificuldades para conseguir infantaria suficiente. Quando tripulações de tanques especializadas são usadas como substitutas, isso não é um procedimento padrão, mas sim um sinal de escassez. Em segundo lugar, ao mesmo tempo, isso também significa perda de capacidade de blindados. Uma tripulação é uma parte essencial de um sistema. Sem uma equipe entrosada, mesmo os veículos disponíveis permanecem com uso limitado. E se essas equipes forem perdidas em combate de infantaria, a capacidade desaparece permanentemente. Por fim, isso pode indicar que não há mais tanques disponíveis, obrigando-os a sacrificar as tripulações de outro modo. Em todo caso, isso também significa que você resolve um problema a curto prazo e acaba criando outro. O Reino Unido anunciou o maior pacote de drones até agora para a Ucrânia. Pelo menos 120 mil drones só para este ano. O que está acontecendo agora? Desde quando os parceiros fornecem grandes quantidades de bens? E ainda no mesmo ano. Eu tive que ler isso 3 vezes porque mal pude acreditar. E ainda por cima dos anglo-saxões. O que eles querem entregar afinal? Bem, não se trata apenas de drones simples, mas também de uma ampla variedade. Não são apenas drones FPV, tem de tudo, desde drones de reconhecimento, sistemas logísticos, até drones de ataque de longo alcance e plataformas marítimas. As primeiras entregas já começaram. Paralelamente, a coordenação está acontecendo no mais alto nível. O pacote foi coordenado durante a reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, em Berlim, junto com o nosso ministro da Defesa, Boris Pistorius, Fedorov e Mark Rutte. 120 mil drones não são mais um complemento. Isso é guerra em escala industrial. A resposta à guerra da Rússia agora não é mais pontual, mas sim quantitativa. Além disso, não se trata mais apenas de apoiar a Ucrânia, mas também de desenvolver capacidades próprias. Grande parte da produção é feita com sistemas britânicos e por meio de empresas britânicas, ou seja, expansão paralela da indústria e da capacidade militar. E é exatamente isso que mostra para onde tudo isso está caminhando. Drones não são mais um complemento, mas sim pilares fundamentais da guerra moderna, em quantidades que, há alguns anos, eram impensáveis. E agora, com exatamente essa última afirmação, eu gostaria de direcionar uma crítica tanto a especialistas e outros repórteres, que não vou citar nomes, quanto a presidentes de algumas empresas alemãs de armamentos. Porque esses descreveram a guerra com drones há 2 ou 3 anos como um fenômeno passageiro, enquanto eu afirmei o contrário. Mas tudo bem, o alcance faz a diferença. Você sabe como é. Mesmo alguém que, por exemplo, seja general aposentado, mas demonstre total falta de conhecimento, sempre terá mais alcance ou será considerado uma pessoa mais confiável. Não importa quantas vezes você prove algo, pois é assim que funciona aqui. Aliás, é sempre uma questão de alcance. Então, inscreva-se gratuitamente e compartilhe o vídeo também se puder. Não custa nada para você. Perto de Pokrovsk, os russos conseguiram avançar. Shirishny, cidade vizinha, está sob controle deles, exceto este pequeno pedaço aqui em cima. Ainda não tenho certeza sobre esta parte. Não consegui descobrir se os russos também estão aqui dentro. Ao mesmo tempo, também não sei se os ucranianos ainda mantêm essa posição. Por isso, deixei isso de fora por enquanto. O restante aqui deve estar sob controle dos russos, se olharmos o quadro geral. Sim, a pressão é forte. Aqui em Rudinsky, eles ainda estão tentando de alguma forma conquistar o local, mas não conseguem avançar. Há combates intensos, enquanto os ucranianos tentam bloquear os russos nesta linha de defesa para impedir avanços. Já analisamos isso antes. A situação aqui é mais crítica. Como eu disse, se os russos tomarem este local, eles já terão uma rota de abastecimento através dessa linha de defesa. E podem então, como geralmente fazem, se espalhar em todas as direções e avançar ao longo deste rio. Ao mesmo tempo, tentam avançar em direção a Shevchenko para então se juntar aqui, em algum momento, com as unidades da 5ª Brigada.
Isso também causará a queda deste bolsão, incluindo Rudinsky, que ainda está bem defendido pelos ucranianos. Mas como eu disse, tudo isso ainda é algo para o futuro. Só aqui, neste local, quase não vimos mudanças nas últimas semanas, e os russos já estão aqui desde o começo do ano. Então, provavelmente tudo isso ainda vai demorar uma eternidade, principalmente considerando a ofensiva russa, que continua sendo bem lenta. Em Walusk, na região de Belgorod, Rússia, um depósito de petróleo foi atingido. Imagens mostram chamas altas e um grande incêndio na instalação. O vídeo foi desmonetizado no início, então precisei censurá-lo. Você pode assisti-lo no Telegram. Seu repórter favorito já fez o upload. Você também vê isso como a gravação de um soldado russo em Pokrovsk, mostrando os destroços dos ataques. Assim, continua emocionante. Da mesma forma, uma fábrica de produtos químicos foi atingida na República Russa do Bashkortostan. Vídeos do local mostram uma fumaça intensa. Isso indica que pelo menos uma parte da instalação foi atingida diretamente ou que áreas de produção ou armazenamento pegaram fogo completamente. Ela faz parte dos maiores polos químicos da Rússia. Portanto, não se trata de uma pequena instalação, mas sim de uma infraestrutura industrial com produção contínua. O ponto principal, instalações assim têm estrutura complexa. Se um componente falha, não pode ser trocado rapidamente. Eu já disse isso tantas vezes que poderia colocar em um botão ou camiseta e vender na loja, pois vemos ataques quase todos os dias. De qualquer forma, a produção não para apenas localmente, mas também afeta processos subsequentes, dependendo das substâncias que são fornecidas ali, quais são produzidas ou processadas ainda mais. Imagens na internet mostram unidades chechenas posando diante das ruínas destruídas de Bakhmut, onde prédios e infraestrutura praticamente não existem mais. E é exatamente diante disso que se fala em libertação. Isso mostra de forma bastante clara como essa narrativa funciona. Na verdade, nada foi libertado aqui além da população. A cidade está inutilizável, restando apenas ruínas e combates. Civilmente, está destruída, só resta demolir e reconstruir. Todos presumimos que a Rússia nunca fará isso. As encenações visam mais o público interno que o externo. O objetivo é passar uma imagem de controle e sucesso, mesmo que a situação local seja diferente. Por isso, tudo parece tão contraditório. Sempre se fala em vitória, mas a cidade está destruída. Unidades das forças especiais ucranianas, mais especificamente do 8º Regimento, interceptou uma tentativa de infiltração atrás das próprias linhas e capturou um soldado russo, segundo informações até o momento. Um segundo soldado, segundo o lado ucraniano, um voluntário estrangeiro, resistiu com uma granada de mão e perdeu a vida. Essas ações costumam ser feitas por pequenos grupos que tentam passar despercebidos por brechas ou áreas menos protegidas. Por exemplo, para reconhecimento, sabotagem ou preparação de novos ataques. O fato de o contato só acontecer na retaguarda mostra que esses grupos realmente conseguem romper as linhas da frente. Nem sempre vão longe quando são descobertos. Pelo que consegui entender, os dois soldados se encontraram com um homem de contato que os entregou para os ucranianos. Assim, eles sabiam de onde eles vinham e onde estavam naquele momento. Isso é bastante interessante, porque mesmo que a operação tenha sido bem sucedida para os ucranianos, mostra que os russos, em primeiro lugar, conseguem penetrar bem fundo nas linhas ucranianas. E também mostra que eles têm informantes do lado ucraniano. Esses aqui foram descobertos, mas claro, a pergunta continua: quantos não foram descobertos? Antes de chegar à frase final, hoje eu ainda postei outro vídeo. Lá você pode ver o que o nosso bom e velho presidente dos Estados Unidos está aprontando de novo. A China o ameaçou e ele recuou. O bloqueio dele já acabou em poucas horas, e tão rápido quanto começou. E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a Auge Cruise. Agradecimentos ao Tenente-Coronel René Kistler e Dr. J. Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.